Steve Bannon, condenado em 2022 por desacato ao Congresso ao não cumprir uma intimação do comitê que investigou o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021, ganhou liberdade. Ele passou quase 4 meses na prisão. Bannon é um apoiador do ex-presidente Donald Trump e afirmou que influenciaria na eleição mesmo atrás das grades. A equipe de Steve Bannon planeja uma entrevista coletiva ainda na tarde de hoje, lá em Nova York. Américo Martins, nosso analista de internacional, está conosco, já repercutindo informação de momento, inclusive Steve Bannon, que deve conduzir o seu podcast, que, segundo ele, influenciaria essas eleições nos Estados Unidos. Américo, se atrás das grades ele dizia que influenciaria nessa corrida pela Casa Branca, o que ele pode fazer agora, ganhando liberdade, Américo? Pois é, Carol, ele vai tentar nessa última semana, nessa reta final da campanha, usar o podcast dele, que chegou a ser muito popular, especialmente entre os eleitores mais conservadores, mais radicais, para tentar virar alguns votos nessa reta final das eleições. Ele prometeu que iria continuar influenciando as eleições dentro da cadeia, mas isso não aconteceu. O podcast dele continuou operando, mesmo com ele preso, mas a audiência caiu muito. Com essa notícia de que ele está sendo liberado uma semana antes das eleições, é muito possível que ele volte aí a ter mais proeminência e que esse podcast ganhe mais ouvintes e acabe de fato conseguindo reverter alguns votos. É importante a gente lembrar quem é o Steve Bannon. Ele era um produtor de Hollywood, depois ele foi se aliar muito fortemente ao presidente Donald Trump na época da campanha dele em 2016, tanto que ele foi o coordenador geral, o presidente da campanha do Donald Trump. E depois, com a eleição do Donald Trump à Casa Branca, ele passou a ser um dos estrategistas ali da comunicação e da formulação de políticas para o presidente Trump. Ele sempre teve uma visão muito radical da política, muito extremista. Ele que ajudou a desenhar esse discurso do Donald Trump contra imigrantes, que beira o racismo e a xenofobia. Ele também adotou várias outras políticas, ou pelo menos ajudou o presidente, na época presidente Donald Trump, a adotar algumas políticas bastante extremadas. E existe uma investigação sobre a participação dele naqueles episódios que levaram à invasão do Congresso americano, quando uma turba invadiu no dia 6 de janeiro de 2021 o Congresso, o que levou inclusive à morte de algumas pessoas na violência que se seguiu ali e que o presidente Donald Trump incitou de alguma forma lateral e jamais condenou aqueles ataques. O Steve Bannon, existe uma teoria de que ele teve participação na concepção desses ataques, teve reuniões com o presidente, então presidente Donald Trump, nas vésperas daquele ataque. E ele se recusou sempre a colaborar com as investigações, tanto que ele foi preso por isso. Ele se recusou a ajudar o Congresso nas investigações que fazia e acabou sendo preso por 4 meses. Cumpriu a sentença e foi solto justamente hoje, há uma semana das eleições. A campanha do presidente Trump e o próprio Bannon vão tentar fazer o máximo dessa libertação de hoje e vão tentar influenciar os votos que eles conseguirem. A gente pode esperar que o Steve Bannon vai adotar também um discurso bastante forte, bastante radical nesses últimos dias da campanha. Ele que chegou a brigar com o Trump em alguns momentos, mas depois os dois reataram e hoje ele é um dos grandes apoiadores da campanha trumpista. O quanto que esse podcast de Steve Bannon se torna uma arma nesse momento em que a disputa pela Casa Branca está muito acirrada, Américo Martins. Houve uma queda no número de ouvintes desde a prisão de Steve Bannon, mas nesse momento há expectativa por parte da campanha de Donald Trump que essa seja mais uma das estratégias que podem ser adotadas pelo candidato republicano. Inclusive, trazendo mais uma vez esse tema do ataque à democracia, do ataque ao Capitólio diante da liberdade de Steve Bannon.